Olá, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Que Deus abençoe a tua vida. E nós estamos aqui em mais um episódio do Voz e Mídia. E claro que a gente vai bater um papo, como sempre. Eu e o pastor Jefferson estamos aqui para que possamos trazer luz com base na palavra de Deus. A Voz e Mídia é justamente para transmitir a palavra de Deus. E hoje é um tema bastante importante. Estou, inclusive, trazendo uma sequência desse tema, porque há pedidos, pessoas me pediram para falar mais sobre o narcisismo. E claro que nós vamos aqui sempre falar da palavra de Deus. Então a pergunta, o tema de hoje é o narcisismo. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o narcisismo? Eu gostaria que você já curtisse, compartilhasse. Esse é um tema não só espiritual, mas também de saúde. E posso até falar de utilidade pública. E você aprendendo a compreender um narcisista, você pode se ajudar. Não é ajudar o narcisista. Você pode se salvar quando você aprende a reconhecer o narcisista. Ao analisarmos, deixa eu bloquear aqui, ao analisar a Bíblia sob a perspectiva psicológica, psicologia moderna e da teologia, e talvez vocês não saibam, mas também eu tenho uma formação em psicoteologia. Eu sou um psicanalista e me dá a base para falar com autoridade sobre esse tema. Então, a gente a analisar a Bíblia sob a perspectiva da psicologia moderna e da teologia, o conceito de narcisismo não aparece com esse nome, mas as características associadas a ele, como a soberba externa, a falta de empatia, a busca por adoração própria e a manipulação, estão presentes em diversos personagens. Embora o termo seja contemporâneo, a literatura bíblica descreve figuras que personificam esses traços de forma muito clara. E claro, o pastor Jefferson, eu tenho certeza que ele elencou vários, porque na Bíblia nós temos vários narcisistas, né? Eu vou passar já a palavra para o pastor Jé, para que ele já inicie com as suas saudações e já nos aponte, né, pelo menos dois narcisistas da Bíblia, pastor Jé. Amém. Paz do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus a todos, paz seja na sua casa, você que está nos assistindo hoje, né? Ou vai assistir depois. Um tema bastante interessante que vai nos ensinar muito hoje, principalmente quando a gente trata desse assunto dentro das igrejas, porque essa síndrome de Narciso, né, o narcisista, ela predomina em muitos lugares, ainda que seja muito antiga. Hoje as evidências são muito maiores, né? Eu quero iniciar aqui com o texto de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 10, que Boa, boa, boa. vai trazer uma característica, ainda que não esteja na Bíblia esse termo narcisista, mas tem características, né? Lucas capítulo 18, verso 10 vai dizer assim: Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Iniciar com esse texto aqui que a gente vê que o fariseu ele tem a característica narcisista.
é sempre sobre ele. Ele sempre Certo. querendo se exaltar, se mostrar que pode, se mostrar que é diferente de todo mundo. Ele atrai atenção para si, não para Deus. Diferente do publicano que Perfeito. reconhece, né, que ele não é digno. E aqui também quebra aquele ditado onde todo mundo diz, né, os humilhados serão exaltados, você que me humilhou, né, o Deus vai me exaltar. Não, aqui a palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. E geralmente quem diz isso tem um pouco do narcisismo, né? Nossa, eu fui humilhado, Ou mas falta de Deus. conhecimento, né? Muitas vezes Porque as pessoas falam, falam e as pessoas abraçam o acaba que repetindo, né? É o acaba velho, repetindo. o velho papagaio de pirata. Só repete porque Só ouviu, repete. né? E outro que a gente pode ver é Saul. Saul, quando ele foi eleito rei, ele não foi eleito rei porque Deus quis, mas sim porque o povo quis. Saul, ele foi eleito rei ali pela sua aparência, pela sua força, por ser da tribo de Benjamim, né? E com o passar do tempo nós vamos ver que ele começa a adquirir a glória para ele. Ele já não quer mais fazer a vontade de Deus, ele desobedece a Deus, ele tem a síndrome, né, de ser perseguido. Tudo é contra ele, todo mundo é contra Perfeito, ele, perfeito. né? Boa. Tanto é que o orgulho dele impede com que ele faça a vontade de Deus. O orgulho dele faz com que ele comece a perseguir a Davi, né? Porque ele se sente ali injustiçado, ele se sente afrontado, ele não quer perder o seu trono. E ele vê, principalmente ali quando Davi volta da guerra e as mulheres começam a cantar: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Isso. Ele, nossa, ele fere o orgulho dele, né? Como é que pode? Eu sou o rei. Então, o Saul, ele tem essas características de um narcisista, assim como também como esse fariseu. São dois aí, mas tem muito mais ainda que dá pra gente conversando durante aqui o assunto, né? Que trazem esses Perfeito. orgulhos. Bom, e como eu disse já no começo, nós vamos hoje, se você prestar bastante atenção, aprender como lidar com o narcisista e principalmente a se proteger de um narcisista. Sim, Porque o negócio é muito sério, parece que não, mas nós precisamos identificar. Quando eu parti para o curso, né, da psicanálise, a minha intenção justamente é ajudar pessoas. Ajudar pessoas que nem tudo é espiritual. Nem tudo é espiritual. Principalmente nessa modernidade o que nós estamos vivendo, nem tudo é espiritual. E ali, com direção do Espírito Santo, eu sei que Deus me direcionou para que, de alguma forma, ajudar as pessoas. E me deparei com essa realidade. Claro que eu já consegui identificar antes mesmo do curso, porque eu creio que é um dom de Deus, mas pude identificar e aprender a lidar com pessoas. Afinal de contas, dentro da igreja, pastor mesmo lida com várias mentes, várias pessoas, né? E nós precisamos ter base, até mesmo para nós que cuidamos dessas pessoas, a gente não venha sofrer as consequências física e mental. A gente precisa se blindar, como agir. A gente precisa, na realidade, se salvar para poder ajudar as pessoas. O pastor Jefferson começou trazendo ali no Novo Testamento os dois personagens, onde um realmente apresenta ali traços narcisistas, e depois ele foi ali novamente para o Antigo Testamento. E eu quero aqui continuar, inclusive, citando boa. três personalidades narcisistas. Um muito conhecido, que é Nabucodonosor, né? Sim, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, todo mundo conhece, já ouviu falar, que é considerado o arquétipo, né, do narcisismo. Sim, ele é considerado o arquétipo do narcisismo. Em Daniel 4, ele centraliza o sucesso, hein, pastor Gé? Ele sim, centraliza o sucesso em sua própria majestade, exigindo adoração. Sua história é um estudo, né, que sobre a queda pela soberba. Se nós pararmos para analisar a pessoa Nabucodonosor, nós vamos ali identificar e aprender, né, a identificar o narcisista, porque ali é um narcisismo puro. sim. E você vê que quando ele precisava, ele se rendia. Ele falava da grandeza de Deus. Quando então passava-se, né, esqueceu.
Ali ele não precisa mais de Deus, ele se coloca no lugar do próprio Deus. Né? E o outro é o faraó do Êxodo. Né? Esse daí, duro. Deus precisou endurecer o coração. Porque para mudar a vida do narcisista, né, tem que acontecer igual aconteceu com o faraó. Eu vou explicar isso. Né? O Êxodo, ele exemplifica a cegueira narcisista. A cegueira narcisista é a inflexibilidade. Você já deparou com alguém inflexível, não muda por nada? Não aceita opinião, não aceita sugestão, não, mesmo você esfregando a realidade na face, a pessoa não quer? Nunca está errada. Incapaz, o faraó era incapaz de reconhecer a autoridade superior. Você já se deparou com isso? Pessoas que não reconhecem a autoridade superior, sim, ela só vai reconhecer se ela tiver um propósito maior. Que é assumir o lugar da autoridade. Tem outro exemplo com isso daí também. Tem. Autoridade superior. Ou sentir empatia, né? Ver o próximo apenas como um recurso. O narcisista, ele sempre vai ver a pessoa que está ao seu lado como um recurso para o objetivo da pessoa, para o objetivo dela. Né? E agora também Herodes Agripa I. Herodes Agripa I, se você entrar, começar a esmiuçar a história dele, ali a partir em Atos 12, né, a gente vai ver isso. Sim. Vemos a busca pela divinização. Tomar a glória para si. Divinização, ele queria ser divino, a glória para ele. Ao aceitar ser chamado de Deus, né, Herodes Agripa I, ele absorve o quê? Uma adoração que ultrapassa os limites humanos. Olha só. Eu não quis voltar lá atrás, porque eu ia entrar numa história aqui. Eu costumo falar muito sobre Nimrod. Sim. Um outro narcisista. Né? Aquele ali, foi, se eu não me engano, foi o primeiro narcisista. O narcisista mor, onde Deus teve que novamente interferir. E até mesmo fez o quê? Permitiu que ele morresse, né? Para que se cumprisse o que Deus havia determinado. Bom, diante disso, pastor Gé, a gente precisa fazer uma reflexão e o contraponto da humildade. Esses personagens que foram citados até aqui são confrontados pela sua finitude. O contraponto é aquilo que você falou no começo, a humildade. A humildade. Contraponto é a humildade. O reconhecimento de que o nosso valor vem do Criador. O nosso valor vem de Deus. Tudo que somos é por Deus. Enquanto o narcisista busca ser o centro, a Bíblia nos convida a ser o quê? Um reflexo. Verdade. O narcisista, ele quer ser um centro. Mas a Bíblia nos convida a ser reflexo. Não se caminha só. Jesus, ele nos trouxe essa evidência. Ele, com todo o poder e autoridade, ele poderia resolver tudo sozinho. Mas não, mas logo de cara ele faz o quê? Ele escolhe 12 para andar com ele. E aí o detalhe, como Jesus é lindo demais. Jesus, ele não queria ser visto como o maioral, o poderoso. Não. Ele pegou aqueles 12 discípulos e o nomeou como apóstolo. Já deu uma autoridade para aqueles. Né? A sua humildade, sabendo quem ele é, não permitia que ele usurpasse. Ele mesmo falava, ó, ele deixava bem claro. Ele não chegava falando, eu sou Deus, eu vou arrebentar. Não. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Estou direcionado por ele. Tudo é para a glória do Pai. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Aí é que está o problema. Né? Então, essa busca pela verdade de Jesus é o que garante o equilíbrio em um mundo de autopromoção. Se você não tiver em Cristo, desculpa, não tem como realmente ter equilíbrio. Perfeito. Jesus é a nossa base, é o nosso equilíbrio. E aí nós nos temos deparado com isso. E se eu for falar tecnicamente aqui, pastor Gé, nós ficaremos algum tempo
falando disso. Mas a intenção é trazer nesse episódio como as pessoas identificar, ou mesmo, né, você fazer uma autoanálise, que é muito difícil o narcisista fazer. Se você já está fazendo uma autoanálise, é um bom sinal de que você não é um narcisista. Mas se você já está apontando o dedo para mim, falando que eu sou narcisista, o negócio já está ficando estreito para você. A gente vê muito isso dentro das igrejas, né? Uhum. Que geralmente as pessoas... Nunca é para ela, a mensagem nunca é para ela, é sempre para o outro. Uhum. É sempre para o outro. Né? A mensagem ali, o pregador está falando... E a pessoa fala a Deus, mas ela nunca olha para si mesmo. Não estou dizendo que essas pessoas é narcisista, mas ela está carregando ali características de um narcisista, né? A palavra muitas vezes é uma palavra de correção e não é para mim não. Uma palavra, né, que está confrontando e não é para mim não. Olha lá, é para você, hein? Olha lá, é para você. Só que toda palavra ela corta dos dois lados, é para todo mundo. Exatamente. Corta primeiro pro pregador. Primeiro pregador. O pregador está estudando ali, ele já está tomando a parte dele ali, né? E a obrigação dele é entregar aquilo que Deus deu para ele. Mas não quer dizer que ele está livre ou dentro daquilo. E para isso nós precisamos de quê? De uma decomposição técnica do comportamento do narcisista. Sim. Né? Narcisismo não é apenas vaidade, como muitos acham. Não. Muitas pessoas acham que é só vaidade, é apenas vaidade. Não, não. Narcisista, né, é uma incapacidade, entenda isso, é uma incapacidade profunda de conexão emocional. Esse que é o X da questão. E aí nós precisamos fazer essa divisão em 3 pilares fundamentais. E que são eles: sentimento de grandiosidade, déficit de empatia, necessidade de admiração constante. Veja só. No sentimento de grandiosidade, crença de que é especial e merece tratamento diferenciado. Você conhece alguém assim? Conheço, posso até citar. Ramã. Conhece Ramã? Ramã, né? Livro de Esther, nós vamos ter ali Ramã, aquele que queria ser sempre exaltado, né? Não aceitava que Mardoqueu não se ajoelhasse perante ele, manipulador, né? Ali manipulava o rei para ter agrados e poder ser ali, né, alguém que acabaria com toda a geração dos judeus da época, né? Ramã. Esse perfeito. Né, que tenta de qualquer maneira, é egoísta, é manipulador, é soberbo, quer a glória para si, não quer ficar abaixo de ninguém, mentiroso, egocêntrico. Ramã tem todos, né? Sim. Todas as qualidades de um TPN. Então, e vem aquele com déficit de empatia. Dificuldade de importar-se com os outros. Sim. Usando a empatia como estratégia. Né? Ou seja, a falsidade. Me fala, conhece alguém assim? Conheço, posso citar 2. Cita 2 aí. Rei Acabe, Jezabel. Rei Acabe é um mimado, né? Segura aí, ó, só para vocês entenderem. A gente não discute o que nós vamos conversar aqui antecipadamente. O pastor Jefferson, ele mora na casa dele, claro, óbvio, e eu na minha. Inclusive, dessas correrias todas, ontem à noite que nós conversamos, falou, olha, precisamos, amanhã é a gravação, que seria hoje, e já era tarde. E eu fui orar, falar para Deus, e Deus me lembrou que nós começamos, né, sobre o velho profeta, que era um narcisista, e também veio lembrar que as pessoas pediram para falar mais a respeito. Eu passei para o pastor Jé, falei, pastor Jé, vamos falar sobre o narcisismo, tá bom? Falamos sobre isso, vamos dar sequência, né, no que foi do último episódio. E aqui vocês veem que, à medida que eu estou falando, eu estou colocando os termos técnicos aqui, e o pastor Jé já tem a resposta, trazendo aqueles personagens da Bíblia que estão dentro desse escopo narcisista. Sim. Então, pastor Jé, novamente, o déficit de empatia, dificuldade de importar-se com os outros, usando a empatia como estratégia. O verdadeiro, falso. Amigo da onça. Traíra. Fala aí. Sim. Acabe, Jezabel, né? Vou colocar a característica de Jezabel porque ela era controladora, manipuladora, ela não tinha empatia, tanto é que quando o rei Acabe
se deita lá porque não conseguiu a vinha, mimado, né? Deita lá, começa a chorar. Ah, eu pedi a vinha, ele não quis me dar a vinha pra mim. Ela fala: não, a gente vai conseguir. Não interessa se é herança dele, problema é dele. A gente vai ter essa vinha pra você. E Certo. até no momento da sua morte, ela tem a vaidade. Que quando ela vai se encontrar, ela antes se pinta, ela passa seu delineador para se encontrar. Até diante da morte, ela era vaidosa, né? O ponto ali. E ela não tinha empatia nenhuma. Para ela, era a vontade dela, era da maneira dela, principalmente ali quando Elias se apresenta diante dela, ela pergunta quem é Elias e quem é o seu Deus? Eu Meu sou Deus, mais, olha só. né? Então Jezabel ali juntamente com o rei Acabe, né? Rei Acabe, um manipulador, queria glória para si, só que é um mimado, Foi manipulado. manipulado, totalmente manipulado, né? Então são Ele ali as achava que estava características. manipulando. Ou seja, dois narcisistas juntos. Ele acabou caindo na dela, na realidade, né? Ele foi manipulado por ela e achava que estava sendo o rei da glória ali. Meu Deus do céu. Então aí tem um terceiro, pastor Jé, que é a necessidade de admiração constante. Ou seja, o suprimento do narcisista ou o suprimento narcisístico, né, é como oxigênio para o ego. Sim. Conhece gente assim? Olha, eu vou citar um aqui que parece meio contraditório, mas Ananias e Safira. Ananias, ele não precisava vender o seu terreno, sua casa, suas propriedades, mas ele queria tanto se exaltar e mostrar que podia, Certo. que além de vender, mentiu para o próprio Espírito Santo, É né? capaz de quê? Ele De mentiu mentir pro para o próprio próprio Deus, Espírito Santo, para o pro Espírito próprio Santo. Deus, porque Pedro mesmo vai dizer para Ananias: "Por que mentiste, né? Porque não mentiu para mim, você mentiu pro Espírito Santo. Já não era seu? Então, porque você, além de vender, tá mentindo? Já não era seu? Não tinha necessidade disso. Então, a necessidade de atrair a glória para si era tão grande que ele manipulou, conversou com a sua esposa, que foi ali, como posso dizer, que aceitou, né, aquele tratado de vamos vender, vamos mentir, falar que a gente vendeu por tal preço e fica com o restante. Mas por quê? Porque ele queria mostrar que podia, né? Ele atraía essa glória para ele. Parece ser Sim. contraditório, mas Ananias ele tinha essa síndrome aí Essa também, característica, essa né? característica. Bom, precisamos agora entender que o narcisista, ele não tem uma placa na testa. Pelo Não. contrário, viu, irmãos? Mas você aprende a identificar o narcisismo ao longo do tempo caminhando com a pessoa. E nós precisamos conhecer essas vertentes do narcisismo. Primeira vertente, grandioso. E qual é essa característica do narcisista grandioso? É extrovertido, Hum, arrogante e dominante. É perigoso. muito. O segundo, vulnerável. Aparenta timidez Hum, ou vitimismo para manipular a culpa alheia. Tem muito. muito. Esse daqui é um dos piores. Que se mostra aqui, ó, quietinho, aparenta certa timidez ou vítima para o quê? Para manipular a culpa. A culpa é sempre dos outros. Dos outros. Ele nunca Sempre, tá errado. nunca olha. E o antagônico? O antagônico é cruel. Além de cruel, ele é paranoico, é propenso à destruição de reputação alheia. Sim. Como nós vimos, né? Ramã, ele tinha essa característica. Sim. Cruel. Cruel. Essa pessoa cruel, Cruel. ela não importa quem é, quem seja, desconsidera tudo que a pessoa fez por essa pessoa e ela não está nem aí para destruir a reputação. Ela cria um cenário que é só um cenário da pessoa, só dela, né? Que quando ela abre a boca, quem não conhecer a pessoa que está do lado, ou quem não convive, vai falar assim: nossa, isso é um monstro. E vai matar, mata a pessoa, mata a reputação de alguém. Sim. E você estava falando de quem? De A, Naamã, Ramã, Ramã. Absalão. Ainda que Namã, ali ele é curado, ele recebe Sim. a cura, né? Em um determinado ponto ele tem essa característica, porque ele
procura ali ter os melhores rios, estar nos melhores lugares, só que Naamã, ele é curado, né? Ele reconhece. Mas eu quero citar Absalão, porque Absalão, ele trai a própria família para ter o poder. Ele tem uma ambição política, ele era muito vaidoso. A gente vai ver isso em 2 Samuel, né? Que ele cuida excessivamente da sua imagem, ele ali tenta roubar o coração do homem com falsas promessas, trai a própria família. Então a gente vê que a característica narcisista, ele não tem medo nem de perder a própria família. Se ele tiver que jogar um filho na cova do leão, ele vai jogar. Só para conseguir o que ele quer. Sim. Destrói família, ele não considera nada. O narcisista ou é ele ou Sim. é ele. Sabe aquelas pessoas que muitas vezes se frustram por não conseguir algo e deposita no outro aquilo que ela quer? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem raso. O sonho do narcisista era ser médico, ele não conseguiu, mas ele fala assim: eu vou ter um filho, esse meu filho ele vai ser médico. Porque não é porque ela quer que o filho dela seja médico, é porque ela se coloca no lugar, vai fazer do jeito que eu quero, vai andar do jeito que eu quero, vai manipular ao ponto de querer e falar assim: a glória é minha. Ele só é assim por causa de mim. Exatamente. Né? A gente vê. É um exemplo bem raso, assim, mas que acontece muito. Acontece, até que não. Vamos lá, o pai. Sim. O pai fala assim: não. Eu não fui, ele é frustrado, não conseguiu ser jogador de futebol, um exemplo. E aí ele deposita no filho. E o filho tem que ir ser bem. Ele destrói a vida do filho. Ele quer que o filho, tudo bem, fez ali mas assim, o menino cresceu, desenvolveu, se tornou um bom jogador de futebol. Fala, tá, ali é meu filho. Aprendeu com o pai. Agora, olha pra aqui pra mim. Entendeu? Fui eu que fiz. Se não tiver, é justamente os sinais de alerta que nós precisamos no cotidiano. Veja só, conversa de uma via. É o tipo de assunto que você falou. Que é o assunto sempre retorna a eles. Sempre. Então, quando você vê essa pessoa, ó, tudo eu fiz, eu faço. Olha, você estava doente, eu acudi. Olha, se não for eu, se eu não orar pela tua vida, não terá cura. Se eu não for na tua casa interceder, não terá cura. Isso é o eu, você é narcisista. Sim, ou até mesmo passa muitas vezes despercebido, mas acontece muito. Por exemplo, pastor Sérgio, o senhor ficou doente? Nossa, ontem eu também fiquei com uma gripe enorme. Nossa, você foi no shopping? Nossa, eu também fui, eu fiz uma... Ele sempre dá uma maneira de estar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, só que sempre superior. Sempre superior. Olha, agora tem uma palavrinha dentro da psicologia, analisando isso aqui, o narcisismo, né, que chama-se gaslighting. Gaslighting. O que significa? Isso aqui, para mim, é uma das piores, e a gente vive isso. Sim. Né? Eu vivo isso aqui. Deparei com essa situação. O que é o gaslighting? É distorção da realidade para fazer o outro duvidar de si mesmo. Boa. Já aconteceu isso com você? Já. Já. A pessoa cria o gaslighting, ele distorce tanto a realidade que você para assim, será? Peraí, eu falei? Eu fiz? Não, mas isso aqui não é minha característica. Eu não acho desse jeito. Não é minha fala. Será? Você Como começa foi a que aconteceu Como isso? foi que aconteceu isso? Cara, você para analisar. Aconteceu um fato comigo que eu falei, poxa vida, será? Eu comecei a falar, será que realmente eu fui chamado? Será que realmente eu sou um pastor? Porque a pessoa me deixou. Mas, assim, me destruiu de uma tal maneira, entre aspas, que me fez duvidar do meu chamado. Me fez duvidar de mim mesmo. Eu fui para onde? Eu fui me humilhar aos pés daquele que pode me dar a resposta. E aí logo depois veio assim, o resultado de tudo aquilo que eu falei, veio acontecendo. Falei, Deus, obrigado. Deus justifica. Deus justifica. Mas o gaslighting, que é a distorção da realidade para fazer o outro duvidar de si mesmo. Se você estiver perto de uma pessoa que está fazendo isso com você, que você não tem os seus pensamentos próprios, suas opiniões próprias, e você começa a duvidar da sua caminhada, você começa a duvidar de quem você é, você começa a duvidar, ou seja, na realidade você começa a depender daquela pessoa para que você possa subsistir. E isso
é o narcisista do seu lado. Mas, pastor, a gente é um ser humano, né? Uma pessoa que precisa de ajuda. Calma que eu te explico já já sobre isso. Não misture as coisas, tá bom? Eu te explico já já. E aí, outro sinal de alerta. Regras diferentes, pastor. Manda. Expectativa de privilégio e exclusividades. Ixi. A pessoa sempre... Não. Eu não tá num rebanho. Não, mas eu não posso. Não. Se não me chamar e não me colocar lá na frente, eu não vou. Um Diótrofes da vida. Ok? Diótrofes. Fala de Diótrefes. Lá Como em é que é Diótrefes. Diótrefes, né? É lá em 3 João, né? João vai falar sobre ele, né? Que é uma pessoa que queria se afastar de todos ali porque ele queria o poder eclesiástico. Ele não aceitava a autoridade apostólica ali de quem estava ao redor. Ele não aceitava a autoridade de quem? Apostólica, né? Fala desse mocinho. Né? Porque, ó, vamos ver as características de Diótrefes. Eu até marquei aqui, interessante que veio esse assunto. Ele tinha amor pela primazia, ou seja, ele queria ser o primeiro em tudo. Ele tinha que ser o destaque. Exclusivismo eclesiástico, ele mandava, só ele podia, ou os outros não. Rejeição da autoridade apostólica e o uso da igreja para domínio pessoal, né? E lá em 3 João, do capítulo 1, né, verso 9 e 10, o próprio João vai dizer, Diótrefes, ele gosta de ter a primazia, ele quer ser o primeiro em tudo, ele quer usar a igreja para si, né? Então, Entendi, João vem denunciando ele, então ele tem essas características. Perfeito. Pastor Gé, me fala mais sobre outros personagens, que eu sei que você elencou bastante aí. Sim. Porque nós vamos entrar aqui sobre um tema bastante, que é o 6º tópico, né? Que é o dilema da cura e da conversão. Aí onde entra Naamã, que eu não quis citar agora. Nós vamos Porque entrar Naamã nesse tem essa dilema. diferença. Fica aí, segura aí. O negócio tá bom aqui, o papo tá gostoso, né? Me fala aí. Cita mais, pelo menos mais alguns personagens, porque as pessoas vão muitas vezes falar, ô Jesus, o narcisista vai falar que a gente tá jogando indireta. Não, né? eu vou citar um aqui que quem tá nos assistindo ou vai nos assistir, Então, com nós estamos certeza, falando da Bíblia. vai começar a bater na tecla e falar, mas ele não citou. Judas. Não tem como não falar de Judas. Certo. Né? Também era manipulador, traidor. E um dos eventos assim que chama bastante atenção é quando Maria vai derramar o perfume caro nos pés de Jesus. Ele se incomoda tanto por aquela adoração. Claro que o amor dele era pelo dinheiro ali também. Sim, certo. Que ele vai começar a manipular todos ali e falar assim... por que ela não vendeu e não deu dinheiro aos pobres? Uma falsa empatia. Porque a própria Bíblia vai dizer, né, que ele não falava isso por amor dos pobres, mas sim por amor ao dinheiro, porque ele era ladrão e roubava da bolsa dos tesouros. Ele roubava das ofertas que era dada ali para Jesus e os discípulos caminharem. Né? Fora toda a manipulação que ele faz, vender Jesus pelas 30 moedas de prata. Judas queria o poder através do recurso financeiro. Dos recursos financeiros. E aonde tivesse dinheiro, ele ia fazer algo para ter. Sim. Quando não, ele vende até o próprio mestre. É o próprio mestre, o próprio Jesus. Então não tem pudor nenhum. Não tem sensibilidade nenhum, né? Não tem empatia por ninguém. É um manipulador, né? E não mede as consequências para destruir alguém. Não. E entra onde a gente vai entrar, porque ele não tem arrependimento nenhum. Ele tem remorso, que é diferente do arrependimento. Então, Judas, por mais que ele apareça pouco, ele tem um papel central nisso daí, principalmente com essas características narcisistas. Ele anda com os discípulos, ele anda com o mestre, mas ele tem que sobressair, porque tem que ser da vontade dele. Porque na cabeça de Judas, quando a gente analisa, ele queria um Messias vitorioso, um Messias rico, um Messias rei, político, né? Ele queria que fosse dessa maneira. Então ele fazia de tudo para que fosse dessa maneira. Tinha que ser da maneira dele. Jesus não veio dessa maneira. E um dos principais também, claro que tudo parte dele, né? Satanás.
não tem como, né? Ah, não. Satanás, porque ele tá ali Desde descrito. antes da fundação. Porque Isaías vai dar essa característica para ele. Isaías ele vai dizer assim, né, que ele queria subir aos Eu altos, acredito que subir foi ao ele que fundou o trono. narcisismo. Ele fundou o narcisismo, Sim, na eu realidade vou foi até ele. ler aqui, ó. Isaías 14, né, ele traz a descrição. Olha o que ele diz assim: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Serei, né? Ele queria estar no mais alto, igual Nimrod, queria estar no mais alto, né? Então, Não, mas já começa. O texto vai dizer lá em Ezequiel, sim, se nós começarmos a buscar, apontando, muitos discordam disso, que ele é o manipulador. Ele manipulou um terço dos um anjos. terço, né? Não foi pouco, foi um terço dos anjos celestiais. Pela sua própria formosura, ele se corrompeu. Sim. Ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele era diferenciado, mas ele queria mais. Sim, É onde eu sempre falo, tem pessoas que têm capacidade, ele tem potencial, mas o que destrói é o quê? A ambição. ambição. Posso citar outro? Pode ser, tá muito falando. Corá. Corá. As características de Corá, eu até marquei aqui enquanto eu estava estudando. Ela tinha uma ambição religiosa disfarçada de igualitarismo, ou seja, ele era ambicioso, ele falava que todo mundo ia ser igual, mas era mentira. Questionamento da autoridade estabelecida por Deus, o desejo do sacerdócio sem ter o chamado para o sacerdócio e uma liderança de rebelião por inveja. Tá lá em Números 16, do 1 ao 3, que diz assim: toda a congregação é santa, por que vos levantais vós sobre a congregação do Senhor? Olha como ele manipulava. Todo mundo é santo. Então por que que tem alguém aí para ser mais? Por que tem alguém levantado por Deus? Será que a gente não pode ser igual, né? E ele queria o chamado sacerdócio, só que ele não podia ser sacerdote, né? Ele queria se colocar lá. Então ele começava a manipular para ter uma rebelião contra o povo ali. Corá é um desses. Você citou lá atrás sobre a pessoa, né, que acaba levantando, exaltando o outro, né, para a glória ser para ela. Sim. Nós temos uma, e que eu te faço uma pergunta. Seriam os dois discípulos narcisista ou a mãe que queria que Jesus estivesse, ou que ele estivesse ao lado de Quem vai Jesus ser o maior no no reino, reino? né? Ai, não pode ser, Fala sobre eles. né? Será que eles não podem ter um lugar ao seu lado, no Essa mãe era trono? narcisista, não? Será? Hã? Né? Quando a gente olha, e é bastante interessante, a gente pode até entrar nesse assunto depois, porque quando a gente olha para o ministério de Jesus, muitos falam que o ministério de Jesus é um ministério particular, único, só dele, só que o ministério de Jesus trata muito da família, é um ministério familiar. Porque quem são esses que a mãe cita? Tiago e João, filhos do trovão. E quem que é essa mulher, né, que é a mãe de Tiago e João? Quando a gente começa a analisar a Bíblia, mas isso fica assunto para outro dia, ela é parente de Jesus. Tiago e João são parentes de Jesus, mas Pois fica é. assunto para outro dia, depois vocês comentam aí, né? Então, quando Como a é que gente é? Não. É da minha é da minha família. família, Eu tenho que ter então, lugar especial. sim, Se não tiver lugar especial, é meu filho não canta. isso. Por que que deixa só meu filho no fundo? Tem que colocar na Tem que colocar na frente. frente, eles têm que ser o primeiro, tem que ser os principais. Tanto é que algum tempo atrás, eu como líder de jovens, eu passei por uma situação parecida. Chegou uma mãe e falou assim: meu filho tem espírito de liderança, ele tem que estar na frente, ele não pode ser liderado. E hoje, infelizmente, a gente vê que nem ela, nem os filhos estão mais na presença do Senhor, Terrível isso aí. né? Porque ela queria isso, né? E eu amo que Jesus ele responde, né, para essa mulher, né, que no caso ali, se a gente analisar, seria parente de Maria, seria uma tia Certo. de Jesus, né? Quem é que vai ter o reino? Os menores, Quem? os menores, Hum. né? Aquele que se fizer menor, não aquele que quer ser o maior, né? Tô parafraseando aqui. Então, muitas vezes as pessoas querem ter um lugar de destaque sem ter o lugar de destaque. Perfeito, pastor Zé. Perfeito.
Rogério, entraremos aqui agora, onde vai dar uma conversinha boa. Acredito que nós não vamos delongar, até por causa Sim. do tempo, e a voz, perdão aí pela minha voz, tá? O dilema da cura e da conversão. É onde me dói. É onde me dói muito, muito, muito. Porque uma coisa é quando você faz uma análise de uma pessoa que está passando por um problema, um distúrbio emocional, algo traumático, que você vai ouvir, tem tudo uma anamnese, e dentro dessa anamnese identificar a causa. Muitas vezes o psicanalista pode resolver isso com uma boa conversa, com conselhos, né, um tratamento ali. E outras vezes o psicanalista ele tem que mandar para um outro profissional, para o psicólogo. O psicólogo vai analisar, vai também fazer o trabalho, e depois, então, se necessário, medicação, tem que passar para o psiquiatra e tudo mais. É um problema muito sério é quando há o diagnóstico do narcisista, Narcisista. que é chamado de TPN, transtorno de personalidade narcisista. A pessoa que é identificado com a TPN, nós vamos encontrar coisas muito sérias. O maior problema é que, para o narcisista, admitir que algo errado é equivalente à morte do eu. Se ele admitir, para admitir que está errado, ele precisa entender que eu preciso morrer o eu. Sim. O eu não pode prevalecer. E o problema para o narcisista é admitir isso, né? O eu grandioso, o arrependimento é visto como uma ameaça na sua frágil estrutura psíquica. O que quer dizer isso? Arrepender, não, eu não posso ser diminuído. É. Eu não posso. Ele não aceita, não vai aceitar, não, de maneira nenhuma. Perder não, isso não existe. Como cristãos, nós cristãos, precisamos entender que não podemos curar quem não deseja ser curado. Perfeito. E o narcisista, ele não deseja ser curado. Ele não entende, né? Na cabeça Ele não dele, ele entende. não tem defeitos. Não entende. É uma boa pessoa, muitas vezes muito trabalhador, muito dedicado, mas existe uma intenção atrás de tudo isso. Sim. Que quando se frustra, não consegue. E aí vem a parte. Qual é a frustração para um narcisista? É falar não. É. E o pior de tudo, eu vou explicar aqui como vencer, para você não morrer, como vencer um narcisista. Porque narcisista mata. Ele te mata lentamente. Ele acaba com o teu emocional. Ele acaba com o teu psicológico. Acaba. Né? E uma das coisas que precisamos compreender aqui, e eu vou ser muito claro e direto, nenhum narcisista é convertido. É uma grande realidade. Narcisista, ele não se converte. Porque ele está acima de qualquer autoridade. Ele está acima de qualquer autoridade. Ele pode estar na igreja, ele pode servir a Deus, pode pregar, pode cantar, mas a glória é para ele. Pra ele. Porque se prega e você falar, sua pregação foi, precisa estudar mais, né? Acabou. Morreu. Morreu, saiu da igreja. Você, felizmente, sua postura não dá para estar no ministério de louvor. Sim. Acabou. Saiu da igreja. Vai sempre andar de igreja em igreja. Sempre pular de igreja em igreja. E a culpa sempre vai ser da igreja, nunca dele. Não, a culpa vai... Não, ele vai matar o pastor. Essa pessoa vai caluniar, vai mentir, vai esquecer tudo. Ela esquece tudo o passado que viveu enquanto na obra. Ela vai destruir, vai manipular as pessoas, vai destruir, querer destruir a reputação. Mas calma que tem remédio, pô. Pro narcisista não te destruir. Tem remédio. Tá bom? Tem remédio. E nós precisamos. Que remédio que é esse, pastor Gé? E aí, que Me remédio ajuda que é aí. esse? Sei que você não é da área da Não. psicanálise, mas você como um pastor, qual seria o remédio para um narcisista? Quando vejo as características assim, eu gosto muito de usar a própria frase e aconselhamento de Jesus, né? Que ele fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Ainda que o narcisista ele não consegue negar a si mesmo. Por isso que eu citei Naamã, que Naamã ele vai ter algumas características narcisistas. Sim, Ele tem ali o poder, ele tem ali o orgulho. E por que certo. que Naamã ele não é considerado realmente narcisista? Porque ele realmente ele se converte. Ele escuta conselhos, Uhum. né? Ele escuta ali, porque no momento que o profeta fala assim, ó, vai lá e mergulha no Rio Jordão. Ele fala, como pode eu, um homem de autoridade, tantos outros rios bonitos? E aí os soldados que estavam ali com ele falam, mas o que que tem? A gente já tá aqui. O que que custa? Mas pode acontecer na hora da morte, então, o narcisista se converter? Então, aí é o que tá. Será que pode? Porque depois que Naamã escuta, ele escutou o conselho e ele falou, tudo Certo, bem. Então eu vou mergulhar. O narcisista, ele não mergulharia. certo. Ele não entraria. Ele fala, não vou entrar nesse rio. Tem tantos outros rios e Naamã ele entra. Por isso que eu falei, ainda que Naamã tenha características, ele não é considerado um totalmente narcisista. Primeiro, ele escuta a própria esposa, ele escuta a menina que estava em sua casa. Olha, se meu senhor soubesse o profeta que tem Não, lá. ele é narcisista, mas por quê? Sim, Ele tinha um ele objetivo. tinha um objetivo E de o ser objetivo estava curado. na carne. Só que quando ele ali que ele é curado, que ele mata a carne, ele fala, eu vou adorar somente esse Deus. Ele fala, eu vou adorar somente o seu Deus é meu Deus. Só que eu ainda tenho tarefas a cumprir, mas o seu Deus É, é o meu Deus. mas e as tarefas que ele cumpriu? Ele tinha que voltar para o reinado dele. Ele tinha que voltar para o Senhor dele. Ele era chefe. Ele tinha um trabalho ali, né? Então ele até mesmo ele explica para o profeta. Ele fala assim: ó, o seu Deus é o meu Deus. Eu vou servir somente esse Deus. Só que um povo onde eu vivo, aonde eu moro, né? O meu rei, ele não serve esse Deus. Eu sirvo ao meu rei. Eu tenho que cumprir com minhas funções, E aí? né? E ele cumpre. Ele aceita Deus no seu coração. Ele é curado, Sim. certo? Ele é curado e ele volta para as suas tarefas. Depois a gente não ouve mais falar acerca de Naamã, mas a gente vê a história dele falando que Naamã ele foi curado e Então, por aceitou narcisista Deus. ser curado, Curado. ele precisa o quê? Negar o seu próprio eu. Se arrepender. E aonde está o E grande quando vem, e quando conflito? vem isso? Somente quando ele Sente na tem na carne. carne. Ou quando ele tem um encontro realmente ali com Deus. Porque Não, não, muitas porque vezes. muitos narcisistas têm encontro com Não, Deus. não, mas eu digo assim, sentir na carne. Por exemplo, Judas. Ele sentiu na carne, só que ele não se arrependeu. Não, remorso. Remorso. E aí é onde tá. Judas andou com Jesus, teve encontro com Jesus, operou milagre juntamente com Não, Jesus, é característica clara do narcisista. Andou com Jesus, cuidou da obra, tinha responsabilidade, tinha autoridade, mas ele sentiu na carne e não se arrependeu. sim. Ele Mas não ele negou a fazia si o quê? mesmo. Ele estava fazendo tudo isso, ele tinha cargo, ele era uma Sim, autoridade, mas ele estava no coração dele, que é a característica do narcisista, mais poder. poder. Se ele quiser tomar o lugar de Jesus, ele queria tomar o lugar de Sim. Jesus. E aí ele não se arrependeu. Então, o narcisista, né, como você disse, muitas vezes ele não vai se converter, porque ele não quer sentir na carne, ele não quer realmente se arrepender, ele não quer realmente ali negar a si mesmo, Porque hoje nós estamos vendo, veja só, o narcisista destruiu a sua vida, destrói a vida de quem está ao seu redor. da sua Não própria importa se é família. filho, não importa se é marido, não importa se é esposa, ele destrói e continua andando dentro dos seus projetos, até prosperam. Até Sim, prosperam e sim, prosperam muito, muitas prospera. vezes. Prosperam. Porque esses narcisistas, umas coisas que eles têm são garra. Sim, E ele não mede consequência, porque não tem empatia verdadeira. Então, para ele conseguir um projeto, ele passa por cima de qualquer um. sim, Porque se tiver num ambiente onde tiver 50 pessoas, ninguém presta a não ser ele. sim. É, ele é sempre o melhor. E ele vai estar sempre aonde? Buscando estar próximo de quem? Do superior. Sim, Então ele vai caguetar, ele vai mentir, ele vai matar, ele vai passar por cima, vai deixar de falar, vai tudo. E aí ele vai chegar no superior. Ele vai andar com o superior, vai ver quem é o superior e vai buscar oportunidade para destruir o subir o superior, superior. porque ele quer o lugar do superior. Sim, Mas não para por aí. Ele destruindo o superior, ele vai querer a empresa, ele vai querer o lugar que está, porque ele quer crescer. Isso é uma ambição. Eu tô falando, se meter a mão na massa, vai prosperar. Vai prosperar.
Mas a que preço? É uma pessoa que destrói outras pessoas. Só um verdadeiro arrependimento e um reconhecimento real, porque Não, é quando só vier na carne, então, à beira da morte, para ele, para ele, para a pessoa, ele para o reconhecer e ter um narcisista. arrependimento. Sim, porque muitos ainda vai para um leito de cama, sofre, ele entende que a mão de Deus operou ali e mesmo assim continua com as mesmas práticas. Sim. Manipula até o médico, eu quero usar o bisturi de ouro. Então o narcisista ele não se converte. Ele não aceita. A patologia não permite. Então o maior problema é que para o narcisista admitir que algo errado é equivalente à morte do eu grandioso. Ele admite isso, fala, não, eu sou maior. Então, nós como cristãos, nós precisamos compreender, entender que não podemos curar quem não deseja ser curado. Aí eu te falei, qual é o remédio para você se proteger do narcisismo? Vá, dica, pega aí. Qual que é o remédio pra gente se proteger do narcisista? Pode falar, pode Né? falar. Pode falar? Pode. Você tem Na ideia? área da psicanálise aí, É parar de dar munição para ele. Narcisista, ele quer palco. Ele quer que você sempre rebata. Ele quer que você discute. O que alimenta o narcisista é ele saber que ele está vencendo. Se você está chorando, se você está ali sofrendo, ali tá bom para ele. O narcisista, ele vai colar em você quando você estiver doente para te dar remédio. Ele vai colar em você quando você não puder andar para te dar muleta. Porque pro narcisista ele tem que estar por cima, ele quer você ver sempre você necessitando da pessoa. Pode falar. só pra gerar polêmica. Ah, Então, você acredita que o narcisista ele não possa ser salvo? não. Você acabou de dar um exemplo de Naamã, Sim. ok? É. Naamã precisou fazer o quê? Vem na cá. Então ele ali se arrependeu e falou com as bocas, Sim. né? Mas não abandonou suas É práticas. só pra deixar Mas não, completo. ele aceitou ali Jesus, porque ali foi o quê? A glória de Deus, não de Naamã. Isso. Não, só pra deixar completo, porque daqui a pouco vão pegar e falar que. Ah, então ninguém pode ser salvo. Não, eu vou deixar bem claro. Ali, Deus operou para a glória do nome de Deus, através do Isso. profeta, através daquela menina, Isso. ok? Aquela menina humilde, e ele aceitou ouvir. Então, ali, a glória de Deus, que Deus, ele ouve e intervém em todo aquele que se entrega, a todo aquele que compreende, a todo aquele que vai através da palavra do Senhor. Perfeito. Ok? Não, senão depois vão escutar e falar, lá, tá vendo? Tá falando que ninguém pode ser salvo. Não, e Naamã, ele falou que vai adorar só a Deus. Mas não temos mais história. Mas ele continuou na prática. A prática que Deus não quer que ele continue. E se ele continuou mesmo assim, ele continua sendo narcisista. Foi salvo? Eu não creio. Sim. Porque para aceitar Jesus, nós não temos só que falar. Temos que abandonar nossa prática pecaminosa. Sim. Eu posso dar um exemplo de um Pode? que foi salvo? Uhum. Sansão. Ah, mas Sansão não foi narcisista, não. Eu acredito que sim. Não, Porque não consegui ver característica. Eu vi em Sansão, na realidade, o poder, ou seja, um abuso da autoridade dele. Ou seja, eu vi que ele foi manipulado. Não consigo ver característica de Sansão como narcisista. porque eu analisando eu vejo, porque tudo que ele quer se mostrar. Ele tem que estar ali. Não. Ainda que tudo que passou cumpriu a palavra Porque de Deus. narcisismo não é só vaidade. Não só na vaidade, mas na força, no poder. E ele só vai ter esse reconhecimento no final da vida, quando ele já tá cego, que já não tem mais pra onde ir. Mas aí é que tá, ele cumpriu a missão. E aí ele cumpriu a missão. Então, você fala assim, foi salvo? Foi. Foi. É isso que eu tô Porque dizendo. houve arrependimento e cumpriu a missão. Cumpriu a O grande missão. problema de Naamã é que ele voltou falou, mas continuou com a prática. Então Ele não houve voltou pro rei. arrependimento. Entendeu? Houve arrependimento de boca, Sim. reconhecimento de quem é Deus, mas não abandono da prática. Se não tem abandono da prática, não tem conversão. Isso. É isso que eu quero deixar claro pra quem tá escutando. Então, por que porque eu falo? Naamã continuou sendo narcisista. Isso, porque depois vão assistir o vídeo, vão escutar e falar, lá, não, ninguém pode ser salvo. Não, agora, o narcisista, para ele se converter, é uma dureza, meu amigo. Porque ele não entende a autoridade de ninguém. Não, ele não quer. Então, o narcisista pode ser salvo? Eu duvido muito. Porque se a pessoa quer passar até por cima de Deus,
como Satanás manipulou, queria o trono de Deus, como é que vai ser salvo? Se a característica, a psique da pessoa, ela é destrutiva. Porque para ser salvo é o quê? Precisa de quê? De arrependimento e viver o arrependimento. É o quê? É humilhar-se. Sim. É ser humilde. O que a palavra do Senhor nos diz? O que a palavra do Senhor nos diz? Que nós devemos ter um coração como de uma criança para entrar no reino do céu. Se você não sair do seu pedestal, da sua autoridade, do seu salto alto, você não alcança o reino do céu. Querendo no Senhor Jesus, se arrepender e andar conforme A obediência. a obediência. Agora, uma pessoa que manipula dentro de uma igreja, uma pessoa que aprende, sabe da palavra, mas continua praticando o erro, essa pessoa vai ser salva? Que entra na característica dos infiéis, dos cães, dos manipuladores. Não tem como. Pois é. Então, existe característica bem clara. Porque falo que sirva a Deus, que eu sirva a Deus, mas continua praticando, na prática do pecado, do erro, não houve conversão. E o narcisista, ele continua na prática do erro. Prega bem, bonitinho, canta bem, faz, anda com a Bíblia debaixo do braço, tá no altar, tá tudo. Mas e aí? E mesmo se ele pecar, ele fala que tá tudo bem porque ele pode. Porque ele pode, sua autoridade. Ele pode. Então, a ferramenta pra gente É o silêncio. é o silêncio. Porque se à medida que você revidar ao narcisista, é tudo que ele quer. É igual a fofoca. A fofoca só tem fofoca Só porque tem fofoca, quem se alimenta. O narcisista é assim, se ele estiver te atacando, deixa atacar. Deixa eu falar. Se você der munição, é o que ele precisa. Nunca vai cessar. Porque ele quer ver você destruído. Sim. Ele não aceita ter perdido. Ele não, tudo que ele puder tirar, ele vai manipular ao máximo. Tudo que ele puder tirar para poder te destruir, ele vai fazer isso. Tudo que ele puder criar, mentira, engano, ele vai fazer isso. Porque é o cenário que ele criou para a vida da pessoa. E aí, como é que você aprendeu isso, pastor Jé? Por isso que o pastor Sérgio, eu aprendi justamente na psicanálise, foi até bom para mim, porque eu parei de sofrer quando eu comecei a identificar os narcisistas. Você não, porque como pastor, você jamais quer que uma ovelha saia do seu aprisco, do rebanho. E aí quando você vai atrás, muitas vezes você vai atrás, aprendi a analisar quando a pessoa está na igreja, disposta ali, todo dia, fazendo a obra, e eu cumpro a palavra. À medida que a pessoa chega e ela quer fazer a obra, eu não posso reter. Não. Se tem disponibilidade de amor para fazer, então é isso. Mas aí daqui a pouco você faz o quê? Você observa o afastamento, conversação, já não tem o mesmo tratamento, né? Aí você começa a ver que a pessoa já não quer estar naquele meio. Você vai ficar correndo atrás? Não. Enquanto está dedicado à obra, estou junto, seguro na mão, corro, vou para onde for. Mas quando a pessoa começa a se afastar, sem motivos algum ali dentro, e começa então a gente ver as desobediências, as mentiras, os enganos, os ataques, por que você vai dar munição? Sim. A partir do momento que você identifica as características, Você faz o quê? Silencia. silencia. Ah, mas agora vem a parte. Tá aí, ó. Saí, nem me procurou. Eu comecei a me afastar. Peraí. Quem é que tá com o problema? Quem tá doente procura um médico, e não o contrário. A característica narcisista. Eu não vou procurar, ele tem que me procurar. É. Eu não vou, olha lá. Pastor me ignorou, não vou procurar. Tenho problemas pessoais, eu não vou procurar. Não. É a mesma coisa de olhar e falar assim, eu quero minha bênção, mas Deus, você me conhece, vira aí. Pois é. Então nós precisamos identificar e entender. Parar de dar munição para o narcisista. E é onde a gente vê que, infelizmente, muitas igrejas, ou nem igrejas em si, mas muitos pastores têm sofrido, parado a sua jornada, a sua caminhada, por conta de não conseguir identificar essas características dentro da sua igreja. Sim. Acabam tomando a igreja para si. Exato. E o que acontece? Né? As pessoas, eles vão estar lá. Você está quieto, mas a pessoa vai sempre olhar a tua vida.
O narcisista, ele vai te perseguir, buscar, cavar coisas a seu respeito para que possa te apontar. Ele quer destruir tua reputação. Ele quer destruir pessoas, ele quer poder, e não importa quem. Isso é característica de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Caminhamos para o final, pastor Jé. Bora. E eu preciso, como pastor, trazer algo para que te proteja, para a proteção e gestão ministerial. Porque você está lidando com centenas e milhares de pessoas. E um pastor, ele acaba automaticamente sendo um psicólogo. Pastor que tem compromisso, isso é a verdade, Sim. com a palavra de Deus. O pastor é médico, o pastor é psicólogo, o pastor é pedreiro, o pastor é tudo. Desde que você entenda a palavra do que é cuidar de ovelha, né? E na minha caminhada eu aprendi, eu sofri muito. Meu irmão, no começo era muita dor, muita choro, muita lágrima. E eu tive que aprender. E é principalmente o quê? A proteção e a gestão ministerial. É uma das coisas, pastor Gé, que muitos não estão conseguindo, que foi justamente aquilo Sim. que você falou. Você falou que muitos estão abandonando, pastores ficando doentes, pastor morrendo, porque está sendo mortos pelas ovelhas narcisistas. Principalmente aqueles que praticam o gaslighting. Isso é o gaslighting, né? Que é a destruição da realidade para fazer o outro duvidar de si mesmo. Sim. Tem pessoas aí fazendo isso. Então, o limite, veja só, o limite é um ato de amor e ética. Eu preciso ter limite. Você, como membro, como ovelha, eu não tenho, né? Eu não posso entrar na tua vida privada particular. Se você vem até o pastor e quer um conselho, é diferente. O pastor está ali para aconselhar, para ajudar, para auxiliar. Segundo a palavra, não o que eu acho a seu respeito, não o que eu acho, aleluia, que você deve fazer. Não é isso. Então existe um limite. O limite é um ato de amor e ética. Por amor e ética, eu não posso interferir em certas coisas. Se a pessoa entende que você é autoridade, está passando por um problema ou dificuldade, você, pastor, me ajuda em oração, eu preciso. E se quiser abrir, falar, o grande problema hoje é que também tem pastores despreparados, porque não conseguem ouvir quando vai aconselhar, aconselha segundo o seu coração, não segundo a palavra. Esse é o problema. Que aí vai gerar o quê? A falta de ética. Porque quem tem amor, ele vai aconselhar segundo o amor, que é a palavra de Deus. Proteger o ambiente ministerial não é rejeição, entenda isso. Sim. Eu tenho que proteger o ambiente ministerial. Não quer dizer que eu estou rejeitando ou que nós estamos rejeitando alguém, mas é preservação do que Deus confiou nas nossas mãos. Deus confiou um rebanho e não uma pessoa. Sim. Então o narcisista se acha melhor do que todo mundo e acha que a atenção tem que ser voltada para ele. Então existe uma proteção ministerial e tem que ser desse jeito. Pastor, mas e aí se sair da igreja? Amém, irmão. Gente, a hora que procure outra igreja, continue Espero que presente. encontre um ministério que você possa aplicar, né, a tua vontade, o teu desejo e faça o que você quer e não o que a palavra diz. Perfeito. E não o que a palavra diz. Se você for assim, amém. Né? Então, respondendo sobre como gerencio isso, porque a pessoa pergunta, pastor, como é que você aguenta? Ih. Como é que você suporta? Eu aprendi a manter limites claros. Limites claros com aqueles que preferem a Babilônia de si mesmo. Eu aprendi. Forte. Aprendi. Ser pessoas que preferem a Babilônia de si mesmo. Eu aprendi a manter esses limites. Focando o quê? Focando a minha energia naqueles que estão abertos para a árvore da vida. Aqueles que querem alcançar o reino. Essas pessoas que querem, eu estou aberto, estou à disposição, sempre. Ou seja, a paz que eu encontro na verdade, a verdade que eu estou falando é Cristo, é o que me mantém o equilíbrio. Eu não posso me basear pelo que os outros falam, pela a morte da reputação, né? Tentar destruir,
mentir, enganar. Eu não posso me pautar essas pessoas. Eu tenho que me pautar na verdade. É o que mantém o equilíbrio. É o que me faz ficar de pé. E é esse convite que nós fazemos hoje a quem nos assiste aqui. Perfeito. Busquem a paz, não em si mesmo. Entenda isso. Busque a paz não em si mesmo, mas no único que pode transformar um coração. O único que pode. Pastor, nós devemos orar para o narcisista? Sim, claro. Só tem uma coisa que nós não devemos orar. Porque a Bíblia fala isso, que esse é para a morte. É um pecado que é para a morte. Mas há pecados que nós devemos orar, porque esse não é para a morte. Qual é o pecado que nós não devemos orar? É a apostasia. Apostasia, porque apostasia é deliberadamente a pessoa servir a Deus para servir a outros deuses. E esses outros deuses que eu falo, muitas vezes a pessoa está pensando que é entidades, que é santo, que é outra religião. Não. Esse outro Deus é o Deus do coração do narcisista. Porque o narcisista ele queria um coração para ele, para colocar os deuses dele. Se Deus fizer, se Deus me der, se a palavra vê para mim, você entendeu? Ah, eu quero comprar minha casa. Eis que Deus hoje está dando uma casa para você, meu irmão, lá do lado da pessoa. Fala, não, essa palavra é para mim. Pra mim. É. Mas quando eu falo assim, Deus está entrando com providência, Deus vai te colocar no vento, essa pessoa, não é para mim. Está apontando para ela, mas fala assim, não é para mim. Então é um Deus que ela criou, é o Deus que fala tudo que ela quer, é o Deus que resolve todos os problemas que ela quer, e não o Deus da verdade, não o Deus do não, porque Deus também é não é só sim. Ela promove um culto ao próprio eu. Exatamente. Esse é o Deus, porque muitas vezes ele fala, outros deuses as entidades. Não, tudo que você coloca como prioridade é o Deus que você criou. Essa é uma verdade. Pessoas estão criando os seus próprios deuses e indo para a igreja, né, para poder ouvir a voz do seu próprio eu e não ouvir a palavra. Porque quando a palavra é liberada, você fala que não é para você e que o pastor já jogando indireta para você. Essa é uma realidade, sim ou não? Sim. É o Deus que você criou. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a paz. Não em si mesmo, mas no único que pode transformar o coração. Deus. Narcisista, ele pode se buscar a paz, verdadeiramente. Agora, se tiver com um plano para poder tomar o lugar de Deus, vai para o inferno. A gente pode até assimilar a TPN, né, que é o transtorno de personalidade narcisista, ao espírito do anticristo. Exatamente. Porque não o anticristo, sim, mas o espírito do anticristo, que quer sempre acabar com o reino de Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. Até fazer um adendo aqui. Por que, pastor, você está colocando esse termo narcisista, está me atacando direto? Não. Eu, como psicanalista, eu tenho vários textos, né, que poderia até postar em redes sociais todo dia. Mas se eu postar, pastor Jé, inclusive até ensino, vão falar que eu estou atacando. Tem pessoas dentro da igreja que falam assim, é para mim. Sim. Você lê uma palavra, um texto, e você se vê impelido de poder ou impedido de colocar na rede social. Por quê? Porque vai ter pessoas falando assim, pastor tá com raiva, ele tá me jogando em direta. Aí tem que agir com sabedoria. E pro pastor é muito difícil isso, porque eu como pastor, eu conheço todo mundo, sei das dificuldades, todo mundo, dos problemas de todo mundo. Então, muitas vezes eu me retenho, eu me guardo, eu não publico para evitar problemas. É onde entra a nossa ética pastoral, que muita gente não entende, que a gente não conversa sobre. A gente não conversa sobre. A gente bate papo aqui. E quando é para tomar uma posição, uma definição devido a problemas graves, agora existe o conselho da igreja. Para que o pastor não tome a decisão sozinho e que se ache, né, ou narcisista, tudo volta, como já ouvi falar, né? Tudo tem que ser do jeito dele. Né? Complicado. Tudo tem que ser do jeito dele, sabe por quê? Porque não fez a tua vontade. Né? E eu, quando pensar, eu como pastor, tô falando de mim, como pastor, tenho que olhar todo. Existe os departamentos, existe os líderes, existe o corpo de... Eu não posso pensar em uma pessoa. Eu tenho que pensar no corpo. E para agradar quem? Não a você, a Deus. A própria Bíblia vai nos ensinar, Romanos 12, nós somos membros uns dos outros. Não tem como
agir individualmente. Não tem como. Ah, mas é porque... Não tem essa. Seja meu filho, seja minha esposa. Ninguém lá é filho ou esposa quando estamos cultuando a Deus. Todos somos irmãos em Cristo e ninguém tem privilégio. Sim. Ah, mas por que dá oportunidade? Ande, segundo a palavra de Deus, obedeça, seja responsável, que oportunidade e evidência você vai ter. Seja Não obreiro porque eu vou dar. preparado. É você que vai se apresentar como obreiro preparado na presença do Senhor. Não siga o homem, siga a Deus. Amém, pastor Gé? Amém. Olha algum Que comentário aí? maravilha. Não, apenas, né, você que está nos escutando, ore, leia a palavra, se alimente. Como diz o livro de Gálatas, né? Há uma guerra entre nós, entre carne e espírito. Alimente o espírito e não alimente a carne, para não cair no erro, para não ser enganado, para não ser iludido ou muitas vezes para não ser narcisista. Ok. E se você precisar, me veio agora aqui no coração, de um estudo sobre TPN, transtorno de personalidade narcisista, eu tenho bastante material, bastante importante. E você que quer aprender mais a como sobreviver das unhas de um narcisista, fala comigo, eu te mando. Eu te mando o PDF para que você possa identificar, para que possa te ajudar. E até você mesmo que é um narcisista, quem sabe você se encontra e o espírito da humildade vem até o teu coração e você possa de fato se converter. Amém? Sim. Só, comenta aí, eu quero. Comenta aí, eu quero que o pastor manda. Comenta o aí, PDF eu estudo. quero. Eu mando esse PDF com o maior prazer para você. Eu não sou o dono da verdade, mas eu sirvo a ele que é a verdade. Amém? Ficamos por aqui no Voz e Mídia de hoje, um tema bastante importante que eu falei que é de utilidade pública, porque fala sobre transtornos, sobre saúde, saúde do psique, saúde da mente, e é importante que nós precisamos compreender que nem tudo é espiritual. É necessário olharmos para todos os ângulos da nossa vida e saber onde estamos, com quem estamos e o que estamos fazendo. Eu sou o pastor Sérgio Ferreira e que Deus te abençoe ricamente até a tua vida e até o próximo Voz e Mídia. Amém.